Mein Name ist Letizia. Ich bin 9 Jahre alt und kann 2 Sprachen. Ich kann Portugiesisch und Deutsch. No universo de Letícia, a vida tem 2 idiomas. O quarto dela poderia facilmente ser confundido com o de uma criança no Brasil. Filha de uma brasileira e um alemão, Letícia aprendeu português desde o berço com a mãe. E é Letícia mesmo quem conta sobre o processo de aprendizagem. Foi difícil? No começo, claro, né? Mas a minha mãe me ajudou, toda a família ajudou, sempre falar um pouquinho. E aí eu tô conseguindo bom. Também ainda tem alguns erros, mas tá dando. O futuro dela parece promissor. Então, que tal uma viagem até Madrid para conhecermos um verdadeiro poliglota? Hi, I didn't know you were in the house. Yeah. Are you staying for lunch? Yeah. Daniel tem 25 anos e é a prova de que a convivência em casa com 2 idiomas diferentes pode inclusive ajudar a aprender a terceira, a quarta ou, no caso dele, a 5ª língua. Eu falo espanhol, inglês, francês, português e bastante chinês. Chinês? Ni hao, Daniel. Alguém entendeu essa história? Inglês e espanhol eu aprendi em casa. Minha mãe é americana e meu pai é espanhol, então eu falava os 2 já desde pequenininho. O francês, eu passei bastante tempo na França. O português, minha namorada é brasileira, então eu falo português com ela em casa. E o chinês, eu já morei na Singapura e na China. Mas e a facilidade para aprender todas essas línguas? Porque quando eu era criança, eu já aprendi 2, então eu não associo tanto os conceitos a uma língua determinada. Eu tenho os conceitos mais abstratos. Quem vê Daniel assim pode até imaginar que o processo de aprendizagem dos 2 primeiros idiomas foi fácil, mas é a mãe de Daniel quem lembra os desafios diários. Un día me vino, yo, siempre a final del día le hablaba en inglés y me vino diciendo, no me hables en este idioma, que estoy cansada, que yo estaba trabajando todo el día en el colegio y estoy cansada. Antigamente, cientistas acreditavam que aprender 2 línguas ao mesmo tempo podia prejudicar o desenvolvimento cognitivo da criança, mas pesquisas recentes mostram que os bilíngues têm inclusive menos chances de desenvolver doenças como o mal de Alzheimer. Uma criança começa a se familiarizar com as diferentes melodias dos idiomas já dentro da barriga da mãe. Por isso, crianças bilíngues quase nunca se confundem e sabem que o pai fala uma língua e a mãe outra. Los idiomas a él les sonaba diferente, distinto, y él nunca mezclaba. As crianças são mesmo esponjinhas e absorvem o conhecimento rápido, então fique atento se ainda sobrou alguma dúvida. Primeiro de tudo, decida. Você quer educar seu filho em uma única língua ou em 2? Em qual idioma você vai falar com ele? Para a criança não se confundir, é super importante que você, se é a mãe e fala português com teu filho, você só fale português com teu filho, ou seja, cada adulto fala um idioma só com o filho. Seja persistente. Muitas vezes a criança, rodeada por outro idioma, não vai ter vontade nenhuma de falar em português com a mãe. Com muito amor, com muito carinho, você pergunta outra vez para o teu filho, desculpa, o que você falou? Ou então, fala no idioma da mamãe não está entendendo o que você está falando. Como que estimular a criança para que ele responda no idioma que você quer que a criança responda. É sempre bom ler livros, assistir filmes, ouvir músicas nas 2 línguas. A criança vai entender. O fato de uma criança estar exposta a um segundo idioma propicia o aprendizado da leitura, propicia um melhor estímulo em todos os sentidos da criança. As crianças bilíngues tendem a ter um nível maior que as crianças monolíngues, ou seja, existe uma capacidade intelectual maior nas crianças bilíngues que nas crianças monolíngues.